Bem-vindo, alunos! Sou o professor João Almir Soares. Nesta aula, vamos estudar ligas. Nesta aula, estudaremos as ligas metálicas. Olá, alunos! Espero encontrá-los todos bem e dispostos a adquirir mais conhecimentos. Pois o conhecimento ninguém vai tirar de vocês. Ok? Então vamos lá, né? Então, o tema que vamos estudar chama-se ligas. Tema muito importante para nós engenheiros. A evolução humana ela está toda baseada no aperfeiçoamento de diversas ligas. Nós tivemos grandes evoluções após o ser humano ter descoberto principalmente como controlar a temperatura. E logo após ele ter descoberto como controlar a temperatura, ele descobriu as ligas. As ligas de cobre, ligas de ferro, né? A liga de ferro é uma liga muito importante, é o aço, ferro fundido. E as ligas de cobre, bronze, né? Tudo isso ele conseguiu após ter descoberto o quê? Como controlar a temperatura. Então, vamos lá. Então, como eu falei, nesta aula vamos estudar os conceitos sobre ligas, os principais conceitos. O que são ligas? Quais são os seus diagramas de fase? Então, nesta aula estudaremos os conceitos sobre ligas, bem como as suas características, e vamos finalizar com o estudo de diagrama de fase, principalmente o diagrama de fase cobre-níquel e ferro-carbono, né? Que é muito importante a gente entender isso, diagrama de fases. Para isso, pessoal, eu gostaria que vocês realizassem atentamente a leitura do meu e-book. Está disponível lá para vocês no AVA, meu e-book de ligas. Ok? Não deixe de estudar, porque aqui nesta aula é 40 minutinhos. Lá vocês poderão se aprofundar mais ainda. Ok? Vamos lá. Fique atento. Outro tema muito importante, pessoal, que eu gosto bastante, é esta tela aqui. Ó. Fique por dentro. Nós, engenheiros, precisamos ficar por dentro de tudo que está à nossa volta. Hoje, vamos ficar por dentro de ligas. Vamos adquirir conhecimentos, né, sobre ligas. Então, o que são ligas? As ligas podem ser misturas homogêneas ou heterogêneas. Ah, professor, mas o que são misturas homogêneas ou heterogêneas? Então, vamos lá. Ó. Misturas homogêneas é um exemplo bem típico. A água salgada, o ar. Elas apresentam o quê? Uma única fase. São mistura homogênea. E as misturas heterogêneas, um exemplo, água e óleo, granito. Então, a água e o óleo não se misturam. Sendo assim, é um sistema que apresenta o quê? Duas fases. Para nós é muito interessante apresentar uma fase só. Mistura homogênea, tá? Misturado. São as ligas. Então, normalmente, em sua forma pura, o que acontece? Os metais não apresentam propriedades para serem usados no nosso cotidiano. Aqui está, ó. Fique por dentro disso, pessoal. Em sua forma pura, se pisar só o ferro. O ferro é duro, mas ele é quebradiço. Né? Idem com o cobre. Idem com outras ligas. Eles não apresentam propriedades para serem usadas no nosso dia a dia. Já o aço, sim. A partir do momento que controlou a temperatura, conseguiu trabalhar uma liga ferro-carbono, tendo o aço, nós tivemos grandes evoluções. Fique por dentro novamente. Essa telinha é bastante importante para a gente entender o que vamos estudar nesta aula de ligas. Então, na figura, a gente pode ter uma visão do que será estudado nessa aula de ligas, onde passaremos por 3 tópicos muito importantes. Uma introdução, que eu estou dando para vocês, as características das ligas, que nós vamos ver logo em seguida, e principalmente o diagrama de fase. Aí, ó. Tá, ligas no meio, né? A introdução em vermelho, que é bastante importante, as características da liga e os diagramas de fase.
Fique por dentro. Então, qual o objetivo fundamental desta aula? Fundamentais desta aula? Esse é o meu objetivo, eu espero alcançá-los com vocês, adquirir conhecimento com vocês no final desta aula. Como eu falei, conhecimentos ninguém rouba de vocês, vocês não perdem conhecimento, desde que fique por dentro. Então, vamos finalizar. Finalizando a aula, o aluno será capaz do quê? De entender por que é fundamental conhecer as características das ligas. Já dei alguma dica aí para vocês, né? Entender e analisar os diagramas de fases. Olha aí, ó, objetivo. 2 grandes objetivos. Lógico que está desmembrado, né? Desmembra as características e desmembra os diagramas de fase, para a gente entender bastante. Introdução. Eu já fiz uma pequena introdução, vamos agora à introdução. Né? Por que estudar as ligas? Grande pergunta que fica para vocês. Por que você tem que estudar as ligas, professor? Porque, na forma pura, os metais não possuem o quê? As propriedades desejadas para o nosso cotidiano. Essa é uma pergunta, uma resposta por que estudar as ligas, né, pessoal? Então, aí, ó. Liga. Normalmente, em sua forma pura, os metais não apresentam o quê? Propriedades para serem usados no nosso cotidiano. Respondida a pergunta. Por exemplo, é um grande exemplo aí que eu dei já. O ferro puro é muito duro, porém é quebradiço. Agora, se você acrescentar carbono, já melhora drasticamente as suas propriedades. O cobre, idem. Se acrescentar zinco, já melhora basicamente as suas propriedades. E a superliga também, cobre e níquel, é um exemplo típico. Portanto, o objetivo de fazer uma liga metálica é melhorar alguma propriedade. Esse é o grande objetivo de por que estudar a liga. É melhorar alguma propriedade que as substâncias separadas não apresentam. Eu tirei esse aí do livro do Van Vleck, é um livro básico aí, né? Estou estudando ele desde o capítulo 1 aí, né? Então, o que podemos dizer um pouquinho mais sobre liga? Por que estudar as ligas? Ligas são materiais metálicos, resultante do quê? Da mistura de 2 ou mais metais, ou de metais com ametais, que não sejam metais. Ok? Então, ó, o que a gente entende por uma liga metálica? Um agregado cristalino. Opa, professor, o que é agregado cristalino? Isso é muito importante. Né? Lembra das nossas aulas lá de estrutura cristalina? CCC, cúbica de corpo centrado, curva de face centrada, os defeitos que ocorrem na estrutura cristalina. Aqui em ligas, nós trabalhamos muito com os defeitos. Né? Lembra do fator de empacotamento, do CCC, do CFC, que tem grandes vazios internamente? Esses vazios vai ser acrescentado com outro material. Ou nos próprios defeitos, faltando lá um átomo, o outro átomo vai lá e pega aquele lá e transforma em liga. Né? Então, por isso que a gente chama aqui, ó, entende por liga metálica, um agregado cristalino de 2 ou mais metais. Outra coisa muito importante, eles são obtidos através do quê? Da fusão. O que é fusão? Pessoal, passar do estado sólido para o estado líquido. Então, lá na fase líquida, você vai conseguir agregar a estrutura cristalina um outro elemento formando a liga, né, dos vários componentes em um único recipiente. E muito importante a temperatura, deixando-se esfriar a solução líquida. Então, a solução líquida esfria, ela vai se transformar em solução sólida. Ok? Então, aqui, ó, vejam que a gente está trabalhando com uma aula que a gente viu lá, que é estruturas cristalinas, CCC, CFC, defeitos cristalinos. Muito importante para nós. É um fator de empacotamento, acabei de falar. A gente vai falar também da alotropia do ferro. Né? O ferro muda as suas estruturas cristalinas com o aumento da temperatura e com o resfriamento também. Então, as ligas, ao passar do estado líquido para o sólido, ó, então esfriou, vai passar para o sólido. Os componentes podem se unir-se entre si de 3 formas distintas. Uma mistura simples, da maior parte das vezes,
por combinação química ou por solução sólida. Aqui também, a solução sólida, muito utilizada lá na antiguidade, quando o homem trabalhava o cobre para fazer seus utensílios, quando o homem trabalhava o ferro, de solução sólida, né, os elementos de estrutura cristalina se modificam. Né? A faca que descobriram lá do Tutankhamon, o que aconteceu? Foi um meteorito vindo do espaço. Ele já veio numa solução ferro-carbono, ao passar das temperaturas na atmosfera. E o homem, o que o homem fez aqui? Trabalhou ele de forma rudimentar, através da martelada mesmo, né? Formando uma faca lá do Tutankhamon. Ok? Então, a maior parte das vezes, na realidade, é a mistura simples de combinação química, mas lá atrás, né, as armas, muitas vezes por solução sólida, variando a sua temperatura, que é um tema bastante importante para o engenheiro também, que é a têmpera, né, os tratamentos térmicos que a gente costuma falar. Mas isso é motivo para próximas aulas. Né? Então, tem-se então que as ligas podem apresentar-se como cristais simples, ó, cristais novamente, ó, estrutura cristalina, cristais de composto químico e cristais de solução sólida. Vamos lá que 2008 também fala bastante sobre isso. Então vamos ver lá o que é cristais simples, cristais sólidos, cristais, né? Então os cristais simples, eles são formados por dois componentes, componente A e componente B, cristalizados, separada e simultaneamente, conforme a gente pode ver nessa figura aqui, ó. Então, a figura A corresponde a um cristal simples, ó, componente A e componente B, ó, o branco e o cinzinho aqui, ó, são separados. Ok? E os cristais de composto químico são formados por um composto químico bem definido. Estão juntos os dois. Então, cada cristal é formado por composto químico AB, conforme a figura B aqui. Aí, ó a diferença desse e desse. Ó. Já estão unidos aqui, o A e o B, ó, né? Cristal de composto químico. Não sendo possível distinguir os componentes originais. Você não distingue, né? Como a gente viu ali na figura B. Os cristais em solução sólida, os cristais são formados por solução sólida de componentes puros. Ou de componentes puros é um componente químico dos componentes. É um grão aqui, ó, outro grão aqui. Ó. Isso aqui quer dizer que ele está sólido. A está dissolvido em B. Então, os dois estão aqui, mas isso é sólido. Né? Você pode modificar a estrutura? Pode. Né? Ok? Então, os três principais aí. Ao passar do estado líquido para o sólido, os componentes podem se unir-se entre si de três formas distintas: por mistura simples, por combinação química e por solução sólida. Exemplo, né? Os três tipos aí básicos. Vamos ver um pouquinho sobre as características das ligas. Isso é bastante importante, como eu falei lá atrás. Ó. Então, as características de uma liga dependem muito do quê? Da concentração dos seus componentes e da velocidade de esfriamento. A gente vai ver que muitas vezes um componente tem bem pouquinho, outro tem bastante, mas forma uma propriedade muito importante. E a velocidade de esfriamento é muito importante. Então, as concentrações se escolhem de modo a evitar-se a formação de estruturas eutéticas e se obtém soluções sólidas homogêneas, uma única face. Ô, professor, mas o que é estruturas eutéticas? Então, vamos lá, vamos ver o que é estrutura eutética. Fique por dentro. É uma mistura de uma fase rica em A com uma outra rica em B. Se temos duas fases ricas em A e B, não vai dar umas soluções homogêneas, vai dar uma solução heterogênea. Por quê? Então, por isso que a gente tem que evitar a formação de estruturas eutéticas. Né? E se obtém as soluções sólidas homogêneas, não soluções sólidas heterogêneas. Então, a velocidade de resfriamento é decisiva, pois uma variação da mesa consegue-se dar liga propriedades diferentes. É a tal da têmpera aí, né?
a velocidade de resfriamento tem que ser controlada. A partir do momento que a gente conseguiu controlar, a gente consegue uma liga com propriedades muito importantes para nós. Então, como eu falei lá atrás, muitas vezes a adição de um componente A ou um componente B pode ser bem pequeno, né? Mas muda significativamente as propriedades. Então, a adição de um componente, ainda que em pequenas proporções, às vezes inferiores a 1%, é o caso do carbono no ferro, né? O aço. O aço tem, às vezes, né? O aço que a gente usa, o aço mole que a gente fala aí, a proporção dele é menos de 1%. Já o ferro fundido, um pouquinho maior, né? Em torno de 4%. Pode modificar significativamente o quê? As propriedades de uma liga, não sendo, portanto, as características finais da liga. Você pode ainda mudar as propriedades através de tratamento térmico. Então, portanto, as características finais da liga, a média das propriedades de cada um dos componentes, a adição de componentes, as características delas é muito importante, né? O Van Vleck, 2008, já falava bastante sobre isso aí. Em 2008, imagine. Vamos dar uma paradinha para a revisão, porque a gente viu aí desde o início, né? Comecei falando para vocês sobre as ligas. É muito importante para o engenheiro entender o que vem a ser liga. Falei que o ser humano, a partir do momento que conseguiu controlar a temperatura, tanto de aquecimento como de resfriamento, ele conseguiu trabalhar com as ligas, né? Lógico que isso aí foi muito casual. As primeiras ligas, ele foi descoberto na natureza casualmente, né, através de uma fogueira. Depois foi desenvolvendo os fornos, com adição do mais ar tal, e assim conseguiu trabalhar as ligas. Falei que vocês têm que fazer uma leitura atenta do meu e-book, para ter mais conhecimento, não ficar só no meu conhecimento aqui, né? Falei que essa tela fique por dentro é bastante importante para o engenheiro, né? Dei a diferença entre mistura homogênea e heterogênea, que na forma pura os metais não apresentam propriedades, por isso que deve ser usado em formas de liga. Então, falei da figurinha aqui que a gente vai estudar, vamos estudar as características das ligas, diagrama de fase, uma introdução, falei dos objetivos, né? Vamos finalizar a aula, você, aluno, vai estar apto a entender por que é fundamental conhecer as características das ligas, muito importante conhecer as características, a gente viu, às vezes muito, menos de 1% você muda uma liga drasticamente, é o caso do aço. Entender e analisar os diagramas de fases, introdução, aquela perguntinha básica de todas as aulas, por que eu tenho que estudar as ligas, professor? Não é? Porque normalmente em forma pura os metais não apresentam propriedades para ser usados no nosso cotidiano. Deu o exemplo do ferro puro, é muito duro, porém é quebradiço. Acrescentamos carbono, já melhora drasticamente a sua propriedade. Então, portanto, qual que é o objetivo, então? O objetivo de fazer uma liga metálica é melhorar alguma propriedade e que as substâncias separadas não apresentam. Vamos lá. Ligas são materiais metais, resultando da mistura de dois ou mais metais e metais com metais. O ligametado é um agregado cristalino. Voltei lá atrás nas nossas aulas, CCC, CFC, né? Fusão. Falei o que é fusão, passar do estado sólido para o estado líquido, né? Você vai conseguir a liga lá no estado líquido. Daí o líquido para sólido, controlar o resfriamento. Falei que ao passar do estado líquido para o estado sólido, o que acontece? Os componentes podem se unir entre si de três formas distintas: por mistura simples, por combinação química e por solução sólida. Definir cada uma, né? Pode apresentar como cristais simples, cristais de composto químico, cristais de solução sólida. Cristais simples são formados por componentes A e B, na figura 1A, falei da figurinha aqui, ó. Cristais simples,
cristais de composto químico e cristais de solução sólida, os 3 tipos aí que uma liga pode apresentar, né? As características de uma liga depende muito da concentração de seus componentes e do que? Da velocidade de esfriamento, né? A partir do momento que o homem conseguiu controlar o esfriamento, tivemos grandes progressos no nosso dia a dia. Então, as concentrações se escolhem de modo a evitar essa formação de estruturas eutéticas. Que são estruturas eutéticas? Lembra que eu falei? São 2 substâncias ricas. Então, não vai me dar uma solução homogênea. Então, a velocidade desse esfriamento é decisiva, né? Por quê? Porque a partir do momento que você esfria controladamente, vai se conseguir propriedades diferentes. A adição de um componente, ainda que em pequenas proporções, às vezes inferiores a 1%, pode modificar significativamente as propriedades de uma liga. Deu o exemplo do ferro e carbono, né? Então, o aço no carbono geralmente é menos de 1% a parte que a gente utiliza aí, não do aço. Portanto, acrescer os sinais da liga, a média das propriedades de cada um dos componentes. Então, vamos lá, Ken. A nossa paradinha para a revisão, fizemos uma revisãozinha, e agora vem aquela outra parte da revisão, que vem a ser o nosso exercício básico aqui de revisão. Eu deixo bem claro isso, pessoal. Esses são exercícios de revisão. Você pegar uma folha, vou dar um minutinho assim para dar uma pensada, e depois pode voltar aqui e refazer. Refazendo, pode ir lá no AVA e fazer os exercícios lá do AVA. Então, temos lá 4 exercícios básicos aqui, para a gente dar mais uma revisada. Primeiro, quais os objetivos desta aula? Por que estudar as ligas? Quais as 3 formas distintas que os componentes de uma liga podem unir-se ao passar do estado líquido para o estado sólido? Comente sobre as características das ligas. São 4 exercícios bem básicos. Se você fazer todos eles, você já vai estar bem apto a conhecer bastante sobre liga já. Porque o que é liga, o que não é liga e assim por diante. Um minutinho aí para vocês. Ok, pessoal? Beleza? Deu para ter uma ideia dessa primeira parte desta aula, através desses 4 exercícios. Vamos para a nossa segunda parte da aula, né? No diagramas de fases. Diagramas de fase. Vamos ver. Qual é o nome de fases? Como eu falei, tem que ser uma mistura homogênea. Mistura homogênea são 2 fases, 2 elementos, componente A e componente B. Um rico em A, outro rico em B.
Então, a compreensão dos diagramas de fase para o sistema de ligas é bastante importante, pois existe uma correlação entre a microestrutura dele e as propriedades mecânicas. Por isso que a gente tem que trabalhar microestrutura. Então, para trabalhar microestruturas, tem que trabalhar na parte mini, né? Para trabalhar com isso, tem que ser em microscópio. Trabalhar a microestrutura em laboratórios, né? Para trabalhar as suas propriedades mecânicas através do quê? As propriedades mecânicas a gente trabalha através de ensaios mecânicos. Então, os diagramas de fase fornecem informações valiosas sobre o quê? Fenômenos de fusão, passar do estado sólido ao estado líquido, fundição, né? Qual que é a temperatura, as temperaturas principalmente, cristalização, a nossa aula de cristalização, entre outros. Então, vamos definir, pessoal, o que vem a ser microestrutura. Por isso, como falou, é bastante importante, então a gente precisa entender, pessoal. Precisamos entender. Então, pode perguntar, né? Logicamente que aqui não, mas na aula presencial, muitas perguntas a respeito do que vem a ser microestrutura. Então, o termo microestrutura refere-se ao quê? As características estruturais de uma liga. Microestrutura. Refere às características estruturais de uma liga. Por exemplo, as estruturas dos grãos e a fase. Como apresentei lá atrás, aquela figurinha A, B e C lá. A C, principalmente, a gente estava mostrando os grãos, que estão sujeitos à observação do que lá? Por isso que eu falei, microscópio. Trabalhar com microscópio em laboratório. Não tem outra maneira. O termo microestrutura refere às características estruturais de uma liga. Então, a microestrutura de uma liga depende de variáveis tais como elementos de ligas presentes, suas concentrações, tratamento térmico da liga, é outro trabalho, esfriamento. Controlar o esfriamento é um tratamento térmico. Isto é, a temperatura, o tempo de aquecimento, a temperatura do tratamento e a taxa de resfriamento, até a temperatura ambiente. A microestrutura, então, é isso, depende de variáveis, tais como elementos de liga presente, suas concentrações e tratamento térmico da liga. A palavrinha tratamento térmico apareceu novamente aqui. É um tema muito importante para nós engenheiros. Então, diagrama de fase. Para passar para o diagrama de fase, ainda precisamos conhecer o que vem a ser equilíbrio de fase. Vai aparecer um tema bastante importante na da termodinâmica, que é energia livre. Já vamos ver o que vem a ser energia livre. Está muito ligado ao equilíbrio. Então, equilíbrio é um conceito muito essencial para nós engenheiros. Esse é melhor descrito em termos de uma grandeza termodinâmica conhecida como energia livre. Então, temos lá, um sistema está em equilíbrio, se a sua energia livre se encontrar em um valor mínimo. A energia está no valor mínimo para alguma combinação específica do quê? Energia livre, temperatura, pressão e a composição da liga. Então, o sistema está em equilíbrio se a sua energia livre se encontrar em um valor mínimo para alguma combinação específica. Então, a expressão equilíbrio de fase, nota que está em negrito aqui, se refere ao equilíbrio, uma vez que se aplica a sistemas nos quais pode existir mais de uma fase, principalmente duas fases, três fases. Aqui vamos estudar somente duas fases. Tá? Aí, vamos aos exemplos. Isso que é importante, né, pessoal? Vejam aí, Muito estudado esse tipo de xarope. Xarope açúcar-água. Quem já não fez um exemplo desse? Muita gente gosta de muito açúcar, tanto no café como na água. O que acontece quando você coloca muito açúcar? O açúcar se decanta no fundo, a água em cima e, lógico, a água está doce, mas temos no fundo do copo bastante açúcar. Decantou. O que aconteceu? Que você não está em equilíbrio, né? Então, o diagrama de fase vem para ajudar-nos a entender isso aí. Aonde é o ponto de equilíbrio? Aonde eu tenho que colocar a quantidade correta para que ocorra o equilíbrio. Então, exemplo, supor um xarope, açúcar e água esteja contido no interior de um vaso fechado,
Pode ser um copo também, né? Mas daí a concentração tem que ser grande, como aqui é um exemplo, e que a solução esteja em contato com açúcar no estado sólido a 20 graus Celsius. Se o sistema se encontra em equilíbrio, ó, a composição do xarope é esta: está em equilíbrio, tem 65% em peso de açúcar e 35% em peso de água. Está em equilíbrio. Você vai ter só água ali, representa que tem só água, mas está em equilíbrio, conforme a figura 2 que a gente vai ver. E as quantidades de composição do açúcar sólido irão permanecer constantes ao longo do tempo. Ó. Então, limite de solubilidade aqui. Ó. Açúcar, 65 e água, 35. A linha. Ó. Passou, tem solução líquida, água açucarada. Para cá, solução líquida, açúcar sólido. Aí, ó. Sólido no fundo. Passou daqui. Ó. Aí, ó. Então, ó, o equilíbrio do exemplo, açúcar e água é esse: 65% em peso de açúcar, C12H22O11, que é a fórmula química do açúcar, e a água, H2O, 35% em peso da água. Calestra. Esse exemplo, açúcar xarope, ilustrou o princípio do equilíbrio de fase, usando um sistema líquido-sólido. Açúcar no estado sólido e a água no estado líquido. Então, plotado no eixo Y, a temperatura em graus Celsius, no eixo X de 0 a 100 o açúcar, da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, água. A gente usa muito isso aí no diagrama de fase. Plotar nos eixos do X a composição das duas fases. E na temperatura no eixo Y. E daí a gente vai ter as linhas, né? Logicamente que a gente descobriu isso fazendo bastante o quê? Experiências. Então, diagrama de fase e condições de equilíbrio. Então, vamos lá. Então, os diagramas de fase, como falei, representam que as relações entre a temperatura e as composições, e as quantidades de cada fase em condições de equilíbrio. Isso aqui, ó. Né? Temperatura e as condições em peso, percentagem, a composição. Então, os diagramas de fase representam as relações entre a temperatura e as composições, e as quantidades de cada fase em condições de equilíbrio. Então, mas na prática, a pressão permanece virtualmente constante na maioria das aplicações, não? Pressão de uma atmosfera, ambiente. Então, dessa forma, os diagramas de fase aqui representados correspondem a uma pressão constante a uma atmosfera. Carlos, você já disse aí, na prática, não muda. O que vai mudar é o peso e a temperatura. Vamos lá no sistema isomórfico binário. Binário, duas fases. Isomorfos, materiais conhecidos. Então, temos a figura 3, outro exemplo típico. Cobre, níquel. Né? Mostra o diagrama de fase do cobre e níquel. A temperatura é plotada na ordenada, no eixo Y, e a abscissa representa a composição da liga no eixo X, em percentagem em peso de níquel. Então, a composição varia entre 0% de peso de níquel e 100% de cobre, na extremidade horizontal esquerda, e 100% em peso de níquel e 0% de cobre, ao contrário, né? Na outra extremidade à direita. Aí, ó. Composição, cobre aqui, níquel aqui, variando de 0 a 100, de 100 a 0. Então, temos o diagrama de fase. É bastante importante, ó. Um pouquinho diferente da linha do xarope lá, que é aquele mais básico, né? Nós chamamos toda essa região aqui, ó, na fase sólida de alfa. Né? Aqui a linha dos sólidos, uma transição aqui alfa mais líquido. Né? Então, temos tanto sólido e um pouquinho de líquido. Passou, nós temos a linha de líquido, aqui todo líquido. Então, as temperaturas, nós temos duas temperaturas básicas. Temperatura de fusão do cobre, 1084,27, e do níquel, 1455, fusão. Né? Então, se a gente pegar o ponto A aqui, ó, o que a gente tem? 60% de níquel. E os outros 40%? Cobre. A temperatura de 1100. Os dois na fase sólida, pessoal. Agora, se a gente pegar o ponto B,
ponto B já está na fase de transição, temos líquido mais sólido. Então, 35% de níquel a 1.250 graus. E os outros por cento de cobre, fase líquida. Se a gente pegar um ponto C, vamos ter tudo líquido, cobre e níquel. Se a gente quiser trabalhar com a composição no ponto B, basta traçar uma linha horizontal, vão ter dois pontos básicos. O ponto aqui que está na linha, esse ponto aqui, ó, a gente pode saber qual a percentagem de cada um na fase sólida e na fase líquida. Basta traçar uma horizontal. Temos aqui cobre líquido e cobre sólido. Ok? E aqui os dois, ó, C, ó. Vamos ver, Leão. Interpretação de diagrama de fase. Então, para um sistema binário, se torna fácil a gente ver isso aí. Com composição e temperaturas conhecidas, como a gente viu, que se encontra em equilíbrio, pelo menos 3 tipos de informação vai estar disponível. As fases que estão presentes, como eu mostrei ali, as composições dessas fases, que a gente tem uma formulazinha da alavanca para calcular, e as porcentagens ou frações dessas fases. Determinação das composições da fase. Tem que seguir esses 3 critérios básicos aqui que a gente viu lá no meu e-book. Tem que estudar lá, pessoal. Primeiro, constrói-se uma linha de amarração através da região bifásica, a temperatura da liga. Isso daqui que estamos falando. Ó. Isso aqui, ó. Anote-se as interseções da linha de amarração com as fronteiras entre as fases de ambos os lados. Traçam-se linhas perpendiculares à linha de amarração a partir dessas interseções até o eixo horizontal das composições, onde a composição em cada uma das respectivas fases pode ser lida. Aqui, vamos ver lá. Aí, ó. Vertical. Pode ser lida lá embaixo. Ó. Pode ser lida lá embaixo. Ó. Ok? E pode ser lida a temperatura. Só passar para cá e ver a temperatura. Ok? Então, temos lá, determinação das quantidades de fase. Utilizar a regra da alavanca, cujas formas estão indicadas abaixo. WL e W alfa. Como se calcular? C alfa menos CO, C alfa menos CL vezes 100. E para fase alfa, ao contrário. Ó, CO menos CL e C alfa menos CL. É a formulazinha da alavanca. São, respectivamente, as percentagens em peso da fase sólida e líquida através das variáveis indicadas lá na figura 3. Fiz os cálculos. WF e WL são, respectivamente, as percentagens aonde? Em peso da fase sólida e líquida. As outras variáveis são indicadas na figura. Por exemplo, para o ponto B da figura 3, temos ó, fase líquida, 68%, fase sólida, 32% daquele ponto B. Então, naquele ponto B, nós temos 32% de fase sólida e 68% de fase líquida. Esse ponto B aqui, ó. Calculamos, através da regra da alavanca. Ó. Só passar uma linha horizontal, baixar uma linha vertical, você vai ter o C alfa, e o CL e o CO. Calcular aqui, ó. E jogar na fórmula aqui, ó. Nessa formulazinha aí, ó. E calcular as percentagens. Dúvida aí, pessoal? Opa, dúvida não. Dúvida só temos na aula, né, aula online, tirar a dúvida com o tutor. Né? Vocês têm um tutor, pode tirar a dúvida lá com ele também. Beleza? Se ele não entender, ele vai repassar para o professor, João Almir. Beleza? Então, vamos ver um diagrama de fase ferro-carbeto de ferro. Né? Fe3C, que é a cementita, e temos o ferro aqui. Ó. É o mesmo diagrama do cobre-níquel, só que um pouquinho diferente, porque o diagrama de ferro-carbeto, ele muda um pouquinho as linhas. Então, temos até a linha de 700 graus aqui, ó, 727 graus, fase sólida. Então, temos alfa, que é o ferrita aqui, que é o ferro puro, mais a cementita, que a gente chama, Fe3C. Aqui embaixo o ferro, variando de 0 a 100, e o carbono, a composição de carbono, aqui está até 6,7%. Então, temos aqui a temperatura de fusão do ferro puro, 1538,
e todas as linhas imaginárias. Temos a austenítica, ferro gama ainda, aqui líquido, ó. Essa fase aqui, ó, é aquela fase que a gente viu lá, gama mais líquido. Então aqui temos dois. Mesma coisa, você pode passar uma linha aqui, ó. Você quer saber esse ponto, passa uma linha, traça lá para baixo e calcula a regra da alavanca. Aqui toda essa fase, né, tem um ferro gama, austenita, chamado de austenita, mais a sementita, Fe3C. Aqui. Outra linha bastante importante é a linha do 1147. Passou dessa linha, né? Aí, ó. O que você vai ter? Líquido mais sólido. Né? A partir daqui. Aqui ainda é tudo sólido. Né? Vai depender o que? Da composição do carbono. Volta lá. Então, você traça uma linha aqui na vertical, a linha de resfriamento, você vai conseguir trabalhar todas as suas... o que você precisar lá na fundição. Então, esse gráfico é bastante importante, chama-se diagrama de fase para o sistema ferro-carbeto de ferro. Mais dúvida, pessoal, sobre isso, eu coloquei bastante coisa, como se constrói esse gráfico, como se analisa as linhas de resfriamento lá no meu e-book. Né? Procurem lá, vocês vão ver. Então, vamos lá, chegando finalmente à nossa aula. Então, essa aula foi resumida em 3 itens principais para entendermos as ligas. A introdução, as características das ligas e os diagramas de aula, de fases, né? Que a gente viu agora através do cobre-níquel e do ferro-carbono. Pequeno resuminho para você. Paradinha para a revisão, que é muito importante, né? Vamos ver o que a gente viu. Basicamente, viu microestrutura e o diagrama aqui, né? Vamos passar bem rapidinho aqui, você não precisa falar muito. Então, vamos lá. Então, lá, diagrama de fase. Diagrama de fase é muito importante. Diagrama de fase fornece variações valiosas, fenômeno de fusão, fundição, cristalização, microestrutura, características estruturais da liga, grão e a fase, a observação do microscópio, variáveis tais como ligas presentes, concentração, tratamento térmico da liga, né? Equilíbrio de fase, equilíbrio está ligado à energia livre. Um sistema está em equilíbrio se a sua energia livre se encontrar em um valor mínimo para alguma componização. Por exemplo, açúcar, água, para a gente entender o que vem a ser equilíbrio, né? Xarope. Cobre, níquel, o gráfico da linha de solubilidade. O diagrama de fase apresenta a relação entre temperatura e as composições e as quantidades de cada fase em condições de equilíbrio. A pressão permanece constante. Figura cobre e níquel, né? Expliquei, a gente pode tirar, com isso pode tirar, esse é o diagrama cobre e níquel, daí tem um diagrama ferro-carbono. Né? Interpretação, as formulazinhas e o diagrama de ligas aí. Essa é a nossa revisão. Agora vamos aos exercícios, bastante importante. O que fornece os diagramas de fase? O que refere o termo microestrutura? O que refere à expressão equilíbrio de fase? E fazer um comentário sobre o diagrama de fase ferro-carbono. Como eu pedi para vocês olhar lá no meu e-book como se constrói o diagrama ferro-carbono. Dei uma explicação básica aqui, mas eu quero que vocês voltem lá e comentem sobre isso aí. Ok? Um minutinho, menos de um minuto, aí, 30 segundos aí para você dar uma olhadinha. Ok? Então, pessoal, chegando ao final dessa aula, agradeço a todos, né? Agradeço a vocês também por ter adquirido mais conhecimentos. Um conhecimento, como eu falei lá no início, ninguém vai tomar de vocês. Procure fazer os exercícios lá no AVA, ok? Não deixe para a última hora. Trabalhei, né, a bibliografia, trabalhei com o Carlos, o Check for,
e o Van Vlak, os três principais aí que eu venho trabalhando desde o início. Muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima aula. Que bom que assistiu à aula. Sugiro a leitura do texto base antes de realizar o questionário. Sugiro também não deixar para a última hora para estudar e realizar os questionários. Bons estudos!